falando ao coração. Bom dia, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Em cada programa eu procuro sempre ministrar uma palavra ungida, fortalecedora, abençoadora, acolhedora, para que cada pessoa que me assiste possa receber de Deus bênçãos novas e importantes. Quero com alegria dizer a você, Deus tem um propósito na sua vida. E para que você possa entender este propósito, assimilar este propósito, se inserir neste propósito, é importante você meditar na palavra de Deus, é importante você viver a obra de Deus. Durante o programa eu tenho mensagens bíblicas, tenho orações, e tudo que eu apresento aqui tem um propósito muito definido. Levar você a ter experiências novas e importantes com Deus na sua vida. Levar você a ser fortalecido nas suas convicções cristãs. Quero que você seja um crente ungido, abençoado e vitorioso. Deus pode te ajudar a vencer esses embaraços que muitas vezes colocam você em situação difícil diante de Deus. Ele pode te dar a vitória. Buscar a Ele de coração, servir a Ele com alegria e a cada dia depender dEle na caminhada, é a certeza de que muitas bênçãos hão de receber na vida. E isso é para você, isso é para a sua vida. Bênçãos Deus tem para que você possa ser forte, abençoado, feliz e vitorioso. Quero convidar você a eleger o Falando ao Coração como seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia, para que você possa receber dos céus aquelas bênçãos importantes para ser forte, para ser feliz, para ser abençoado, para ser vitorioso. A cada programa eu ministro a mensagem, faço as orações, compartilho testemunhos para que você possa ter a sua fé edificada, a sua vida cristã fortalecida e a sua esperança cada dia ampliada. Porque aquele que confia no Senhor, diz a Bíblia, será como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como tem sido a sua vida até aqui? Enfrentando lutas e dificuldades? Tudo bem, isso é natural. Mas olha só, você não pode fazer com que as lutas e as dificuldades afaste você de Deus. Cria aí um fator de distanciamento da sua vida de Deus. Porque se você permitir que essas lutas e dificuldades enfrentadas na vida afastem você de Deus, o diabo está ganhando na sua vida. Nós precisamos cada dia nos aproximar mais e mais de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver homens como Abraão, como Davi, como Paulo, como Pedro, como tantos outros que eu encontro do Gênesis ao Apocalipse, que nos momentos mais difíceis, eles se aproximaram ainda mais de Deus. E assim foram fortalecidos. E não é por acaso que os seus nomes figuram aí entre chamados heróis da fé, chamados precursores da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, porque eles pagaram o preço necessário. As lutas vêm, mas elas passam, e a fé permanece. E a fé em Deus, essa não pode mudar. Nós precisamos a cada dia exercê-la com muito vigor, na presença gloriosa de Deus, viver uma vida cristã abençoada e frutífera. Quero que você medita comigo nos textos bíblicos que eu tenho para as 3 mensagens de hoje. Quer anotar os textos? Primeiro texto bíblico de hoje, Gênesis, capítulo 1, versículos 11 e 12. Gênesis 1, 11 e 12. Segundo texto bíblico de hoje, Colossenses, capítulo 4, versículo meia dúzia. Colossenses 4, 6. Terceiro texto bíblico de hoje, Êxodo 13, 22. Êxodo 13, 22. Abra a Bíblia e abra também o coração. E deixa Deus falar com você. Deixa Deus te abençoar.
pode ser às vezes uma palavra exortativa, e a exortação às vezes na hora produz assim um fruto amargo na boca. Mas em seguida produz algo novo e precioso que faz com que esse amargo, esse aparente amargo, torna-se doce, precioso e glorioso. Pode ser uma palavra de edificação e fortalecimento espirituais. Pode ser algo assim. A palavra de Deus é viva e ela vem de acordo com a nossa necessidade. Quando eu ministro a palavra de Deus, serve para você que está triste, vencer a tristeza. Serve para você que está desanimado, vencer esse desânimo. Serve para você que está perdido, se encontrar. Serve para você que ainda não é salvo, ser salvo. Porque ela age de acordo com a necessidade de cada pessoa. Ah, mas a palavra não é uma só? A palavra é uma só. Mas o Espírito Santo, ele tem a forma dele de agir. Enquanto eu ministro a palavra, o Espírito Santo está tocando e agindo nos seus corações. Nos corações de todos vocês. E aí, de acordo com a sua necessidade, a bênção chega para a sua vida. O segredo é abrir o coração. Porque às vezes você diz, essa palavra não me interessa. E aí fecha o coração ou vai fazer outra coisa. Olha, a palavra pode até aparentemente não te interessar. Mas o Espírito de Deus, que sabe qual é a sua necessidade, vai traduzir para o seu coração aquilo que é necessário. E aí passa a ser interessante para você. Muito interessante. Você já leu na Bíblia que o Espírito de Deus a cada dia proporciona aos corações aquilo que é necessário? Por exemplo, você quer falar e às vezes não sabe o que falar. O Espírito de Deus coloca a palavra na sua boca. E aí você fala aquilo que é bênção. Então veja, toda palavra divinamente inspirada é apta para discernir. Olha só, discernir. O discernimento vem de Deus. Eu ministro a palavra para todos vocês. A palavra que sai da minha boca é ministrar a bênção sobre a vida de vocês, baseado sempre na Bíblia. Agora, o discernimento, quem faz na vida de cada um é o Espírito Santo. Então veja, o discernimento ele vê, você está triste, essa palavra é uma fonte de alegria. Você está doente, é a fonte da cura. Você está pensando em afastar-se do convívio cristão, esta palavra te exorta a aproximar-se ainda mais. E aí, de acordo com a sua necessidade, com o seu problema, com o seu conflito, com a sua dificuldade, o Espírito de Deus vai agindo, vai operando e a bênção vai acontecendo na sua vida e você vai sendo forte, vai sendo feliz, vai sendo abençoado, vai sendo vitorioso. E quando termina a mensagem, mas a mensagem parecia não ser para mim, mas acabou sendo. Porque tem gente que é assim, ele ouve uma mensagem e ele diz, essa mensagem é para o fulano de tal. Essa mensagem é para aquela pessoa. Ah, quantas vezes você já disse isso para alguém que não foi no culto que você estava? Você, mas ontem Deus falou poderosamente. E falou o que você estava precisando de ouvir. E aí você fica jogando a palavra para o outro. É como se você tivesse uma pá na mão. A palavra vem aos seus ouvidos, você com a pá joga para lá, joga para outro, joga para outro, joga para outro. Meu irmão, minha irmã, a palavra é para você. Puxa a palavra para você. Ah, mas eu não tenho nada a ver com esse assunto. Você pode até não ter nada a ver, aparentemente, com esse assunto. Mas Deus sabe o seu ontem, sabe o seu hoje e sabe o seu amanhã. Então, esta palavra é para você. De alguma forma, ela vai agir e operar na sua vida. Então, vamos lá. Primeira mensagem de hoje. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. Segunda mensagem de hoje, repetindo, tudo isso para você gravar bem. Colossenses 4, 6. Terceira mensagem de hoje, Êxodo 13, 22. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você de maneira especial e de maneira poderosa. Mas eu tenho também 3 orações para fazer com você. Nessas orações eu peço a Deus para abençoar a sua vida. É a primeira oração. Eu peço a Deus para curar você que está doente. É a segunda oração. Eu peço a Deus para agir na sua vida, colocando você diante de Deus no altar da intercessão. É a terceira oração. Para o altar da intercessão, que é a última oração e é o último quadro do programa, eu peço a você para fazer alguma coisa aí importante para demonstrar seu interesse em buscar a bênção. Por exemplo, você pode pegar uma folha de papel e escrever nomes de pessoas que você quer orar por elas, interceder a favor delas. O altar é altar da intercessão. E aí você escreve esses nomes. Ah, você tem uma necessidade? Escreva também.
Você tem um problema? Escreva também. Você tem um sonho? Escreva também. Você tem um projeto? Escreva também. Escreva tudo isso e coloca numa folha de papel. Deixa pronto aí. Na hora que nós formos orar, eu vou estender a mão ungida no vídeo. Você cola a sua mão na minha aí, com muita fé. Isso é gesto de fé. E a outra mão você coloca sobre o papel que você escreveu os nomes, os pedidos, as necessidades, os projetos, os sonhos, coisas assim. E você vai ver Deus agindo na sua vida. Mas caso você queira ligar e colocar o seu nome no altar da intercessão, fica à vontade. É só você ligar. Vou te passar os números. 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ligar nesse número não tem custo de interurbano. É custo de ligação local. Para você de qualquer parte do Brasil, liga como se estivesse ligando aí para a sua cidade. Segundo número, esse para você principalmente que usa bônus das companhias telefônicas. 0 operadora 62 3221 0000 3221 0000. Liga você também, coloca o seu nome no altar da intercessão, deixa Deus te abençoar de maneira especial e nesta caminhada de fé vamos juntos falando de Cristo, suas bênçãos, suas promessas, suas maravilhas e Deus vai a cada dia proporcionando grandes bênçãos e muitas conquistas na vida de todos nós. Seja você alguém abençoado através do Falando ao Coração, meditando comigo nas mensagens, orando comigo as orações, vivendo comigo cada momento deste programa e Deus há de te abençoar poderosamente. Quero convidar você para vir me ajudar a fazer esse programa. De que forma? Se você contribuir financeiramente para que este programa não venha parar, mas continue cada dia sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, você está me ajudando a fazer o programa. E aí eu quero que você se sinta aqui ao meu lado, sendo um canal de bênçãos na vida de pessoas por este Brasil afora. Posso contar com você? Então liga nestes mesmos números que eu já citei e diz aí para quem te atender. Eu quero ajudar fazer este programa. Eu quero contribuir para que este programa continue sendo um canal de bênçãos e nunca venha parar. E Deus, tenho certeza, há de recompensar você de maneira muito especial e de maneira muito poderosa. Deus tem bênçãos a cada dia para aqueles que o buscam de todo o coração. E o Falando ao Coração é a oportunidade para você ter este encontro diário com Deus, porque todos os dias neste horário, eu estou com você falando das bênçãos, das maravilhas e dos milagres que são operados por Deus na vida daqueles que buscam a Ele de todo o coração. Lembrando que a palavra de Deus é apta para discernir até intenções e pensamentos do coração. E ela é penetrante, como uma espada de dois gumes, que vai lá no fundo mesmo, até na divisão da alma e do espírito. E é isso que a palavra de Deus quer fazer na sua vida e é esse o propósito do Falando ao Coração, ser bênçãos para você. Amanhã, quarta-feira, tem culto na Betel, culto da campanha de Gideão. Será o terceiro culto da campanha. Se você tem algum problema, algum inimigo aí te prejudicando, te colocando contra a parede, te fazendo muitas vezes entristecer, é hora de você buscar na campanha de Gideão a vitória contra os inimigos. Gideão, com o povo de Israel, viviam uma situação muito delicada. Exércitos inimigos compostos de midianitas, amalequitas e filhos do Oriente. Se associaram, porque muitas vezes acontece isso, inimigos associados. Você já viu falar de amigos associados? Tem também inimigos associados. E esses três inimigos de Israel se associaram para banir Israel do mapa, para apagar Israel do mapa, para acabar com a nação. E eles fizeram todo um trabalho de ação contra o povo de Israel, de forma que eles ficaram acampados. E diz a Bíblia que eles pareciam assim, gafanhotos. Sabe o gafanhotos como que eles ficam? Aquela multidão, você não consegue contar. Eles eram tantos, parecia assim, areia. Sabe um monte de areia, você não consegue contar. Assim eram aqueles soldados componentes destes três exércitos. E a situação não era fácil, não. Aí Deus chama Gideão, dá a ele a estratégia, e Gideão entra na estratégia divina e consegue desbaratar esses inimigos, e eles mesmos lutam contra eles, e a vitória é ganha, e o povo de Israel comemora a bênção de Deus por aquela grande vitória.
Se os inimigos que têm levantado contra você são muitos, seja inimigo chamado enfermidade, inimigo chamado pessoas, inimigo chamado demônios, seja o que for, você pode desconhecer o poder deles, porque o poder que há em Deus para agir na sua vida é muito maior. E nesse poder do nome de Jesus você vai vencer. Venha, portanto, fazer a campanha de Gideão conosco. Nesta quarta-feira, 8 da noite, eu estarei na Avenida T3 com a T8, Setor Bueno, e você poderá estar comigo nesse endereço ou em qualquer outro endereço da Betel. Compareça e Deus vai te abençoar de maneira especial. Saiba, Deus tem milagres, tem bênçãos e tem vitórias para a sua vida através desta campanha, a campanha de Gideão. Quarta-feira, 8 da noite, estou esperando por você. Eu gostaria de dizer uma palavra a mais para você. Uma palavra importante nesta hora, antes do intervalo, para que nós possamos depois voltar para as mensagens bíblicas. Eu gostaria de dizer uma coisa muito séria para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Às vezes nós somos tendentes o Brasil vai de mal a pior. Não, o mundo vai de mal a pior. E o que está acontecendo no Brasil é reflexo daquilo que acontece no mundo inteiro. A situação não anda boa. Você vê que nós temos problemas sérios em todas as áreas. Área de saúde, área de segurança, área da educação, área da família, área da religião. Todas as áreas têm inúmeros problemas. Porque são sinais dos tempos. Então nós vemos que a necessidade do mundo não é de um governante que possa colocar o mundo em equilíbrio, porque equilibra de um lado, desequilibra do outro. Então, na situação que vai, o mundo vai de mal a pior. Sabe o que está faltando realmente no Brasil e no mundo? Está faltando pessoas que abram o coração para Jesus e deixem Jesus fazer a obra de transformação na vida delas. Jesus pode fazer isso. Com a presença de Jesus na família, a família é abençoada. Com a presença de Jesus na igreja, a igreja é abençoada. Com a presença de Jesus na cidade, a cidade é abençoada. Com a presença de Jesus no estado, no país e no mundo, tudo será abençoado. E é isso que nós estamos precisando. Ah, meu irmão, minha irmã, infelizmente muitas pessoas têm levantado o punho contra Deus, dito que não precisa dele, que não depende dele, que não gosta dele, que não quer saber dele, coisas assim. Esse afastamento quilométrico das pessoas de Deus é que tem provocado tudo isso. Porque aí alguém diz, mas Deus está castigando o povo? Não, o próprio povo está trazendo castigo para si próprio pelas suas ações. Deus não tem propósito de matar ninguém. Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, que são os demônios. Agora, as pessoas é que estão escolhendo por livre e espontânea vontade andar para lá, caminhar para o lado do inferno. Infelizmente, tem muita gente que se diz satanista, que se diz partidário do diabo, que se diz instrumento do diabo e convivem com o diabo como se fosse o diabo um agente do bem. Não, o diabo é um agente do mal. E se você não receber graça de Deus e força e autoridade de Deus para afastar-se dele e viver uma vida cristã, você vai a cada dia sendo arrastado para lá, arrastado para lá. E esse é o retrato do mundo. O mundo está sendo arrastado para o inferno. Agora, cabe a mim e a você, que conhecemos a Jesus e sabemos desta verdade que está imperando no mundo, para que nós possamos agir, atuar e levar a palavra salvadora às pessoas. Há um grito de pedido de socorro por todos os lados. E nós precisamos pregar este evangelho. Por isso, olha, a minha vontade é ocupar todas as redes de televisão disponíveis para este horário, para todos os dias eu falar de Jesus. E que bom seria se nós tivéssemos mais programas evangélicos, mais emissoras. Infelizmente, o que ocorre aí é a gente tirando o outro do programa, da televisão, querendo afastar, qualquer coisinha serve, vem uma Copa, afasta você da televisão, vem um outro tipo de ação aí que não contribui para o bem-estar de ninguém, infelizmente. Veja aí o que está acontecendo no Brasil, Copa só trazendo dissabor, estádios monumentais, dinheiro gasto e a situação de miséria, de dificuldade imperando neste país afora.
Não é que eu esteja contra a realização de Copas, mas nós não podemos simplesmente desviar tudo para isso, a atenção pensando que se o Brasil for campeão, resolve o problema do Brasil. Não. Pode ser campeão, ou pode perder, o problema do Brasil não será resolvido dependendo de uma seleção de futebol. O problema do Brasil só será resolvido com a presença de Jesus na política, presença de Jesus na família, presença de Jesus em todas as áreas da vida, porque ele traz temor aos corações. Aí alguém, quando pensa em roubar, o Senhor está me vendo, Deus está me vendo, não vou fazer isso, tem temor. E aí começa a mudar, e nós vamos ter dinheiro de sobra para resolver o problema brasileiro. Olha só, eu deixo essa palavra para você, pode ser uma palavra até dura, não é? Mas é uma palavra profética. O Brasil, o mundo, sem Jesus, vai de mal a pior. Agora, com Jesus, as coisas mudam. Por isso eu não me canso de todos os dias levar uma palavra ou deixar uma palavra de fé e esperança a todas as pessoas que têm me assistido. Eu quero contribuir para que nós tenhamos um Brasil melhor, um mundo melhor com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, porque só Jesus é a solução. Vamos para um rapidíssimo intervalo? Não saia daí, eu volto em seguida para a primeira mensagem bíblica de hoje, para a primeira oração e muitas bênçãos de Deus para a sua vida. Falando ao coração. Casa de Carne Brasil. Peixe, frango, carne preparada para churrasco, carvão, costela assada aos sábados e domingos e muito mais. Higiene e qualidade em ambiente diferenciado. Entregamos no domicílio. Telefone 3205-2553. Na Comercial Resende, você tem uma enorme variedade de materiais para construção de altíssima qualidade, do básico ao acabamento, com maior estoque e o melhor atendimento e atenção a você, cliente. Comercial Resende, reformando e construindo sonhos. Faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja no Jardim Nova Era, próximo ao Terminal do Cruzeiro. Teleentregas 3280-8003. O meu coração tá cheio de emoção, tá contente, tô vivendo bem. Com um jeito inovador de administrar, em apenas 3 anos, o governo de Goiás está mudando a cara da cultura e do esporte em nosso estado. O centro de Goiânia foi revitalizado com a inauguração da Vila Cultural. O Centro Cultural Oscar Niemeyer está se tornando o espaço de cultura e lazer preferido dos goianos. As obras do Centro de Excelência do Esporte avançam a passos largos e o novo autódromo, um dos melhores do país, acaba de ser inaugurado. Com acesso à cultura e ao esporte, nossos jovens ampliam seus horizontes e Goiás segue avançando. Goiás está mostrando para o Brasil inteiro que dá orgulho viver aqui. A alegria já não cabe no meu peito, de ver Goiás mostrando pro Brasil inteiro que esse estado tem palavra, tem ação, trabalhar de coração pro goiano de primeiro. Governo de Goiás, juntos já fizemos muito e faremos mais. Falando ao coração. Estou de volta para continuar com você no Falando ao Coração de hoje, o programa Nosso de Cada Dia. Que você possa viver comigo todas as bênçãos que aqui são ministradas. Que você possa divulgar este programa entre os seus amigos, parentes, familiares e conhecidos. Inclusive tem o nosso endereço eletrônico, que é o igrejabetel.com.br, igrejabetel.com.br. Se você divulgar nosso programa, nosso site para essas pessoas, às vezes elas estão em regiões em que o sinal do Falando ao Coração não chega, aí elas acessam pela internet, elas podem assistir o programa, tanto no horário que ele é apresentado, também em outros horários alternativos, porque o programa fica gravado durante uma semana no site. Então é a oportunidade para você fazer isso e ser ricamente abençoado por Deus. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Veja que muitos nomes já chegaram aqui para mim. Nomes de pessoas do Brasil inteiro. Nomes de pessoas que têm acompanhado este programa, têm visto os milagres operados por Deus e querem também participar destas bênçãos. Tenho aqui nomes de Aparecida de Goiânia, de Manaus, de Belém do Pará, de Bangu, Rio de Janeiro, de Goiânia, muitos nomes, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia,
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Alexânia, Goiás, Macaé, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Bonfinópolis, Goiás, Caraguatatuba, São Paulo, Porto Velho, Rondônia, e assim os nomes chegam aqui. Eu, na hora do altar da intercessão, apresento todos os nomes diante de Deus, convicto de uma coisa: Deus há de abençoar a cada um de maneira muito especial e de maneira muito poderosa também, porque Deus tem sempre milagres para operar. Olha aqui, nomes de Goiatuba, Goiás, nomes de Goiânia, nomes de Trindade, Goiás, nomes de Goiânia, de Manaus, da Paraíba, deve ser João Pessoa, de Vila Velha, no Espírito Santo, de Vitória, no Espírito Santo, nomes da França, olha só, do país da França, e assim eu estou recebendo esses nomes. No final do programa, quando eu for orar, eu apresento todos os nomes diante de Deus no altar da intercessão. Nomes de pessoas que têm alcançado bênçãos e alcançado milagres para as suas vidas, porque Deus é aquele que opera poderosamente. E você, já é um evangelista associado? Quem na quinta-feira atendeu o meu apelo e vem me ajudar são Elzira Discher, de Vila Velha, no Espírito Santo, também Balbina Santos Pereira, de Salvador, na Bahia, também João Batista Leite, de Santana Júnior, de Goiânia, Maria José Lima Ribeiro Silva, de Imperatriz, no Maranhão. A todos vocês que têm atendido o meu apelo e tem vindo assim me ajudar a fazer esse programa, a minha mais profunda gratidão. E se você ainda não é um evangelista associado, faça como esses, liga para a gente e diz: eu quero também ajudar a fazer esse programa. Deus vai te abençoar de maneira especial. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Gênesis, capítulo 1, versículos 11 e 12. Assim está escrito: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva verde, semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu que Deus era bom. Quando lemos o livro do Gênesis, nós estamos lendo o livro que mostra como tudo foi criado. É o início de tudo. É no Gênesis que você conhece o início da civilização humana, o início da história deste universo tão vasto, tão precioso, tão desafiador, tão surpreendente, que é a obra feita por Deus. Não adianta alguém querer justificar seu ponto de vista, dizendo que é isso, que é aquilo. Tudo que falam acaba caindo no mesmo ponto. Alguém organizou, alguém criou, organizou, ordenou e colocou em funcionamento todas as coisas. Essa é a verdade incontestável e verdade gloriosa. E nós vemos aí a história da criação da vegetação. Produza a terra, erva verde, erva que dá semente, árvore frutífera. Veja bem, é importante nós observarmos essas fases da criação da vegetação. Primeiro semente, depois erva verde, depois árvore frutífera. Por que isso? Porque essa situação natural da vida na fauna, na flora, na vida humana, em todas as vidas. Tudo começa com a semente. Depois, torna-se numa erva, uma erva que brota. Depois, numa árvore que dá fruto. Quando a Bíblia diz, o próprio Jesus disse isso: eu vos escolhi, vos nomeei e vos enviei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nós precisamos nascer, crescer e frutificar. O fruto que produzimos no sentido físico ou espiritual deve ser fruto que permaneça. Fruto que vai contribuir para o bem, de alguma forma, da humanidade, deste próprio universo maravilhoso criado por Deus. Então você olha a planta, vamos lá para a botânica, ou vamos para a vegetação. Vamos aí.
Primeiro, a erva, a própria terra produziu a semente. Semente da mangueira, semente da laranjeira, semente do abacateiro, uma semente pequenininha, as outras sementes já de um tamanho maior, outras sementes grandes. E cada árvore tem a sua diferença. Uma árvore é mais alta, outra é mais baixa, uma é mais copuda, outra é menos copuda, uma parece cipó que vai crescendo, se pendurando em algum lugar, como uva e maracujá e outras coisas. As outras é como um mamãozeiro, que só tem uma haste e lá surge a planta. Outra é como a jabuticabeira, que vai galhos para todos os lados. E na época da frutificação, a fruta sai de dentro do tronco. Outra tem o fruto fica pendurado, como uma laranja, uma mexerica e tantas outras frutas que existem. Veja, todas elas, a semente foi produzida pela terra. A terra naquela hora recebeu a ordem de Deus de produzir a semente. E aí a semente surgiu. E a partir daí, a semente do mamão continuou sendo mamão. A laranja continuou sendo laranja. A mangueira continuou sendo mangueira. A uva continuou sendo uva. A jabuticaba continuou sendo jabuticaba. O piquizeiro continuou sendo piquizeiro. E assim, nós vemos que uma não muda para a outra. Apesar que os homens tentam, às vezes, fazer um enxerto de cá e fazer alguma coisa dirigida, mas continua sendo no mesmo propósito, na mesma linha, na mesma direção. Então, veja, nós temos aí 3 fases importantes da vida. Semente, erva verde, árvore frutífera. A semente brota, aí vem a erva, que é nova, que é jovem. Depois vem a fase adulta, onde ela produz o fruto. Essa fase adulta, para algumas, levam 10 anos, como a jabuticabeira, 10, 12 anos para começar a produzir frutos. Para outros, é questão de dias. Ela cresce assustadoramente, parece que cresce 1 metro por noite, e todo dia que você vai lá, cresceu mais, e agora mesmo surgem os frutos. Umas levam meses, outros levam anos, mas todas produzem o seu fruto. É bem verdade que existem árvores que não dão o seu fruto, pelo menos aparente, mas elas contribuem para a sombra, uma série de outras coisas. Mas eu estou falando de árvore frutífera. Semente, erva verde, árvore frutífera. E nós precisamos observar que essas 3 fases da vida cumprem em nossa vida espiritual também. Vida espiritual. Porque Jesus recebeu a visita daquele filósofo chamado Nicodemos, que foi até ele e começou a fazer perguntas difíceis para Jesus, e Jesus pegou, deu logo uma cacetada na cabeça dele para ele colocar os seus miolos para pensar e funcionar, para ver se entendia o plano de Deus, porque ele veio com filosofias e certas coisas. E Jesus pegou, naquela hora, simplesmente disse para ele: você, rapaz, precisa nascer de novo. Ele entrou em parafuso. Ele recorreu à religião, dizendo, eu tenho que morrer para depois nascer outra vez. Ele recorreu àquilo que muitos dizem nas filosofias desta vida, que morre, encarna, reencarna, nasce, coisas assim. E Jesus disse, não, estou dizendo um outro nascimento, é o nascimento da água e do Espírito. A água pela palavra, o Espírito pela ação de Deus. E assim Jesus traz para aquele homem uma palavra que choca profundamente os conceitos religiosos dele, os conceitos filosóficos dele. E ele faz uma pergunta tola. Será que eu tenho que voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? É o processo aí da reencarnação defendido por muitos. Aí Jesus disse para ele, não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo para ele o seguinte, no momento que você abrir o coração para o arrependimento dos seus pecados, e confessar a Jesus como seu Salvador, porque só Ele salva. Ele é o caminho que leva a Deus. Não há outro intermediário entre nós e Deus a não ser Jesus. Qualquer pessoa, por mais santa que ela foi, se você colocar entre você e Deus, isso é idolatria. Isso é condenado por Deus. As pessoas tiveram cada uma a sua experiência, e você precisa ter a sua. Mas a sua experiência passa por Jesus e não por outra pessoa, seja quem for. E aí, Jesus diz para aquele homem, você precisa nascer de novo. Ou seja, você já nasceu para a vida física e você é grandão do tamanho que você é. Mas para a vida espiritual, você vai nascer, e essa semente para você nascer já está dentro de você. Por quê? Quando você recebe o fôlego da vida, você já recebe a semente. Por quê? As pessoas procuram aí desesperadamente por alguma coisa maior que possa satisfazê-la. É a semente que está dentro dele. É a semente
de Deus presente na vida de cada um. Se nós fizéssemos o DNA espiritual do ser humano, nós veríamos nele o DNA de Deus. Por quê? Quando Deus fez o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador, naquela hora, ele passa a viver como se fosse uma criança nascendo. Nasceu de novo. Ele já era grande, já era velho, já era jovem, não importa a idade. Mas espiritualmente ele está nascendo agora. Aquela semente que já tinha nele brotou. Ele virou a erva verde. Aí ele cresce. Torna-se um membro da igreja, passa pelo batismo, começa a ler a Bíblia, vai entendendo o propósito de Deus, vai crescendo. Agora mesmo, ele é uma árvore frutífera. Está produzindo frutos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então veja, tem árvore que não dá fruto. E às vezes tem árvore dentro da igreja que não dá fruto. Ele tinha semente, deu erva verde, mas não continuou no processo. Ele parou ali, falou, tá bom demais. Eu já estou na casa do Senhor, já tenho o meu nome escrito no livro da vida, já sou alguém salvo, eu não preciso mais nada, não quero fazer mais nada. Aí ele não ora mais, não lê a Bíblia, não vai na igreja e tal. Eu sou de Jesus. Não é natural você encontrar, você fala com as pessoas que quem não tem Cristo ainda é só criatura, não é filho de Deus, de jeito nenhum. Eu também sou filho de Deus, mas ele é só uma árvore verde, uma erva verde. Ele não deu fruto ainda. Por quê? Parou o processo do crescimento. Foi lá e podou o processo do crescimento. E nós precisamos entender, a semente já está dentro de nós. A semente da graça divina, da bênção divina, da salvação divina, já está naturalmente. Por isso as pessoas ficam aí desesperadamente buscando por alguma coisa superior. E essa coisa superior, se é que podemos chamar de coisa, esse ser superior que nós buscamos, que cada pessoa busca, é Deus, meu amigo, é Deus, meu irmão, é Deus, somente Deus. Alguns procuram satisfazer esse desejo na filosofia, na religião, nas teorias de vida, em tantas coisas, mas só Deus, através de Jesus. Jesus é o caminho que te leva a Deus. E aí, Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa ter o seu Salvador, que é Jesus, e a partir daí começar uma vida nova. E veja que Nicodemos lá na frente vai dar fruto. Quando Jesus morreu na cruz, foi ele, juntamente com Arimateia, que tirou o corpo de Jesus e levou para a sepultura. Então ele aceitou a palavra de Jesus, nasceu de novo e agora produz fruto. Tudo que você faz por Jesus nesta vida, tudo que você faz pela obra dele nesta vida, é você que tornou numa árvore frutífera. Você que contribui com a obra de Deus, você que é um dizimista fiel, você que evangeliza, dá um bom testemunho, participa das atividades da igreja, está sempre cooperando com alguma obra que fala de Jesus, que apresenta a salvação graciosa, como a Bíblia diz, você está produzindo frutos, porque o processo, a semente você já tem. Erva verde brota quando você nasce de novo, e aí começa esse tempo de produção de frutos que chega na fase adulta, que é a árvore frutífera. Quando Jesus encontrou com Pedro, depois que Pedro negou, que Pedro disse que ia lá cuidar da pesca de novo, frustrado na vida, Jesus encontra com Pedro, assenta com ele e faz 3 perguntas para ele. Pedro, você me ama? Pedro disse, sim, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Era erva verde, era semente ainda. Ou seja, evangeliza, prega o meu evangelho, anuncia o evangelho para que essa semente comece a brotar. Aí Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí já era erva verde, erva que estava começando, porque quando pregamos, as pessoas despertam nelas essa semente que está aí meio que morta, mas na verdade está viva, essa semente brota, vem a erva verde. Aí Jesus pergunta para Pedro, de novo, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí é árvore frutífera. Na igreja nós temos pessoas que chegam, que ainda é só uma sementinha. Pessoas que abrem o coração e recebem a Cristo como Salvador. Aí já passa a ser uma erva verde. Pessoas que crescem na fé cristã e passam a produzir frutos. Aí passam a ser verdadeiramente árvore frutífera. Em que fase você está? Se está ainda na semente, olha, corra antes que seja tarde demais. Porque Deus está esperando que você seja uma erva verde imediatamente, agora, de preferência. Para depois você ser uma árvore frutífera. E a bênção de Deus será grande na sua vida. Quero orar com você, quero orar por você. Coloque a mão no coração, oremos juntos. Senhor, eu te dou graças pela oportunidade de falar a tua palavra.
de ministrar as tuas bênçãos, de alcançar estas pessoas e declarar a elas o teu propósito, a tua vontade e aquilo que o Senhor quer a cada dia agir e operar na vida de cada um. Manifesta sobre todos, ó Pai, o teu poder e a tua graça, opera milagres e maravilhas, abençoa o teu povo. Eu rogo sempre a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Vamos para mais um rapidíssimo intervalo. Quero pedir a você para não sair daí. Eu volto com a segunda mensagem, tem uma história bonita para contar para você e mais uma oração para fazer com você. Falando ao coração. Linhas, botões, zíperes, rendas, acessórios, fivelas, modinha em geral. Amplo e variado estoque de mercadorias. Equipe de vendas qualificada e pronta para melhor te atender. Mix Aviamentos, Avenida Minas Gerais, esquina com Benjamin Constant em Campinas. Telefone 62 3095 2321. 3095 2321. Chegou o comentário Livro dos Salmos, coleção em 4 volumes escritos por João Calvino, o reformador e pastor que, dentre tantas contribuições deixadas, ofereceu-nos estes belíssimos comentários dos livros dos Salmos. Ele nos convida a essa jornada com uma linguagem simples, profunda, contundente, contemporânea e indispensável. Faça o seu pedido. Não deixe de adquirir estes magníficos exemplares. Ligue para a nossa central 0300 3131 601 ou 62 3221 0000. Falando ao coração. Estou de volta, o Falando ao Coração continua e bênçãos também continuam sendo derramadas na vida de cada um, especialmente na sua vida. Você tem feito deste programa o seu culto diário a Deus? O seu momento devocional de cada dia? Tem recebido bênçãos importantes dos céus na sua vida? Liga para a gente para contar o seu testemunho, porque esse testemunho vai edificar outras pessoas também. Vai ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Estou esperando, hein, pela sua ligação. E se você ainda não é um evangelista associado, venha ser a partir de hoje. Liga e diz assim: eu quero te ajudar financeiramente a manter esse programa no ar. Você que já é um evangelista associado e por alguma razão parou de pagar, volte a pagar, estou precisando da sua ajuda. Estou aí com uma proposta interessante para entrar numa outra rede de televisão, para alcançar ainda mais pessoas, mas só vou fazer isso quando eu tiver os recursos na mão. Por isso eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração, conto com a sua contribuição. Venha me ajudar a fazer esse programa e Deus vai te abençoar de maneira especial e te recompensar por este esforço, por este trabalho. E você deve se sentir como um canal importante de bênçãos na vida de muitas pessoas por este Brasil afora. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Colossenses capítulo 4, versículo 6. Assim está escrito: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Essa questão de responder às pessoas, ela precisa ser muito bem administrada na vida de cada um, porque a resposta vem muitas vezes no estalo. Aquela resposta, às vezes, nessa necessidade de ser uma resposta rápida, ela pode ser uma resposta tempestiva, uma resposta que fere, como uma espada, a vida de outras pessoas. Então nós temos que administrar muito bem a nossa palavra, as nossas respostas, porque nós somos todas as horas confrontados, às vezes no trânsito, às vezes num vizinho, que é, às vezes, mal educado, coisas assim. Às vezes, na escola, para você que estuda, uma palavra dura do professor, de um colega. Às vezes, quando você vai procurar um serviço, por exemplo, um hospital, um posto de saúde, a pessoa te trata com uma certa ignorância e você, naquela hora, naturalmente, quer dar uma resposta àquela pessoa. E eles colocam até lá uma plaquinha dizendo: ó, quem ofender funcionário público está infligindo o artigo tal, pode ser preso, tanta pena, está lá. Mas eles podem, às vezes, falar qualquer coisa e fica por isso mesmo. Mas aí vem a necessidade da resposta. A resposta é que pode fazer a diferença na vida do emissor. Na vida do emissor.
O emissor é aquele que emite a resposta. E aí a palavra está dizendo, Paulo está orientando, dizendo, a palavra de vocês deve ser, primeiro, agradável. Agradável. Veja, você sabe o que é agradável. Não precisa nem traduzir isso. Temperada com sal. Oh, uma palavra temperada. Uma palavra quando você tempera. Você não é agressivo, mas também não é um banana que deixa as coisas acontecer. Você fala dentro de um tempero, de um limite. Um limite que você não ofende, mas que mostra a sua insatisfação por aquilo que está acontecendo. Porque às vezes alguém crente não pode ter resposta mais dura, não pode ter uma resposta mais veemente, uma resposta... Não é isso que a Bíblia está dizendo. É necessário que a resposta seja temperada. Nem de mais, nem também de menos. O tempero está no meio. Uma comida sem tempero é uma comida sem gosto. Mas uma comida onde coloca muito tempero já fica uma comida difícil de ser ingerida. Então tem que ser no meio, tempero. E aí a palavra tem que ser nesse nível de tempero. Então veja, nós precisamos ter o cuidado para, como cristão, agirmos em todas as áreas, tendo uma palavra agradável, uma palavra temperada. Porque isso vai fazer a diferença. As pessoas vão parar para te ouvir quando você tiver uma palavra assim, agradável e temperada. Vão parar, opa, eu excedi. Você me desculpa, porque você manteve o nível. Quando você foge do nível natural, normal, do relacionamento entre um ser humano e o outro, aí a coisa complica. Mas dentro do nível, você traz a pessoa para o nível. Porque se ela grita com você e você grita, você saiu do nível. Aí ela foi mal educada e você também foi. Agora, se ela grita com você e você traz a pessoa para o nível necessário do tempero, da palavra agradável, ela leva um choque. Porque quem agride está esperando ser agredido também. É natural. Tem gente que gosta de ser agredido. E aí ele agride para ser agredido. E se a pessoa te agride e você não agride, você choca a pessoa. Você diz, mas o natural dela seria me agredir, mas não agrediu. Veja, se nós partirmos para este princípio e aplicarmos isso dentro de casa, no trabalho, em todas as áreas, em todos os lugares que formos, entre marido e mulher, pais e filhos, é sempre assim, a sua palavra é temperada, sua palavra é agradável. Então, mesmo que queiram te agredir, você leva a coisa no nível de que ela não saia desse tempero, não saia dessa média importante, estabelecida no relacionamento humano. E aí, Deus vai te abençoar de maneira muito especial, de maneira muito poderosa. Olha, é controlar o que fala, não falar demais, não sair do nível, do tempero, da agradabilidade e viver assim uma vida. Porque às vezes por muito falar, as pessoas acabam entrando em dificuldades consigo mesma. Então, a coisa é controlada. Conta-se que numa aula de teologia chegou o dia da prova. E a prova seria o sermão da prova. E os alunos, normalmente, de curso de teologia, quando chega o dia do sermão, ele fica apavorado. Ele tem que fazer um sermão que vale como prova e ele fica preocupado, busca o texto e fica preocupado que falar. E uma série de dificuldades, quem já passou por isso sabe. E aquele aluno, chegou a hora dele fazer a prova do sermão. Ele subiu para o púlpito e a banca estava ali pronta para avaliar o seu sermão. E ele pregou um sermão longo demais, um sermão um tanto quanto desestruturado, porque o sermão tem que ter início, meio e fim. E ele tinha, por exemplo, se ele tinha 15 minutos para fazer o sermão, ele gastou 30. E aí chegou a hora da banca analisar, avaliar o sermão dele. Aí um dos professores da banca disse, rapaz, você falou muito. Olha, o seu sermão pode ser dividido ao meio. Divide ao meio, joga uma parte fora e fica só com a outra. Aí o aluno quis saber qual a parte que eu jogo fora e qual a parte que eu fico. Falou, qualquer uma, joga uma e fica com a outra. Porque se você jogar a outra, você fica com ela. Ou seja, o sermão foi ruim do início ao fim. Porque a palavra não foi uma palavra agradável, nem temperada com sal. E extrapolou o tempo. Então diz, já que você vai falar essa palavra ruim mesmo, toda a palavra foi ruim, mas divide no meio. Pelo menos você toma menos tempo da pessoa, aluga menos as pessoas que são obrigadas a te ouvir. E assim,
Muitas vezes é a nossa palavra. Nós temos que ter o cuidado para não ficar falando demais, porque às vezes alguém começa a falar e vai falando, e alguém, por favor, cala a boca, a sua palavra já está arrebentando os meus ouvidos. Então, veja, não é pelo muito falar, mas principalmente o que falar. Palavra agradável, palavra temperada. Quero neste instante orar com você que está doente, orar com você que está enfermo. Coloca a mão sobre a enfermidade aí, ora comigo. Creia na bênção, creia no milagre, creia na vitória. Deus tem isso para você. Agora, Senhor, diante de Ti eu quero ministrar a Tua bênção na vida de todas estas pessoas que agora oram comigo. Veja suas dores, suas enfermidades, suas dificuldades, seus problemas. Estenda a Tua mão para operar maravilhas, porque no nome de Jesus eu repreendo toda doença. No nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade. No nome de Jesus eu repreendo todo o mal e todo espírito de perturbação na vida destas pessoas. E declaro a cura pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vamos para um rapidíssimo intervalo e eu volto em seguida para a última mensagem e a oração do altar da intercessão. Falando ao coração. A Pura é uma indústria com localização privilegiada, de água mineral captada direto da natureza, sendo potável desde a fonte. Todos os nossos processos são canalizados por equipamentos de aço inoxidável, monitorados diariamente por um programa de qualidade em laboratórios. Nossos produtos são aprovados pela Anvisa e DNPM, órgãos responsáveis pela qualidade das águas minerais. Tudo o que fazemos é com a responsabilidade de levarmos a você uma água 100% pura. Faça como o Santuário Betel, compre na Miroflex. Lá você encontra vários modelos de poltronas para a sua igreja, auditório ou empresa. E para escolas, temos uma linha completa de móveis, variedade em cores e acabamento requintado, com durabilidade e os menores preços. Entre em contato com o nosso representante em Goiânia, 6281950460, ou pelo site www.miroflex.com.br. Estou de volta para os últimos momentos do Falando ao Coração de hoje, certo de que Deus ainda tem bênçãos para a sua vida. Você tem divulgado este programa entre os seus amigos, familiares, conhecidos, entre os membros da igreja que você frequenta? Faça isso. Eu tenho certeza que nós vamos ver mais pessoas abençoadas através da sua divulgação. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Êxodo 13, 22. Êxodo 13, 22 está escrito assim: Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse versículo está trazendo um relato importante do que acontecia com o povo de Israel naquela caminhada que levou 40 anos da saída do Egito até a entrada na terra prometida. Deus estava com aquele povo. E você sabe que caminhar pelo deserto não é fácil. É muita tempestade, calor enorme, frio enorme, porque é assim, a temperatura durante o dia alcança níveis insuportáveis pelo ser humano. E à noite também baixa a níveis insuportáveis pelo ser humano. E esse povo passou 40 anos no deserto. 40 anos. No deserto nasceram crianças, no deserto, e tudo foi acontecendo naquele período que eles estavam caminhando. E entre tantas providências de Deus, vou ficar com duas delas. Primeira, durante o dia, para que o calor não tornasse insuportável para aquele povo, Deus colocava uma nuvem e tinha sombra. Onde tivesse um israelita, a sombra estava cobrindo. Oh, que maravilha! Acho que o Salmo 91 foi composto pensando nisso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Naquela caminhada do deserto, a sombra estava sobre todos eles. E à noite o frio insuportável, Deus colocava uma coluna de fogo. Então aquela coluna de sombra, de nuvem, que trazia sombra durante o dia, trazia calor ou fogo durante a noite para aquecer. E veja que a nuvem tem água.
Então, já viu falar em ar-condicionado no deserto? Essa sombra proporcionava isso. Ela impedia pela água a passar dos raios solares, de forma que lá na terra onde o povo estava, na areia do deserto, era só sombra, agradável clima, tranquilo, porque era uma multidão, era algo mais ou menos do tamanho de Goiânia, que não era uma sombrazinha, era sombra muito grande, cobrindo todo o povo. Onde eles paravam, onde eles andavam, a sombra estava sobre eles. E à noite, a coluna de fogo para proteger. Sabe que estas bênçãos continuam sendo disponibilizadas para cada um de nós? Nós temos a sombra do Onipotente que nos cobre, para nos proteger. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. E veja, Salmo 23 cumprindo na nossa vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso que está acontecendo. Deus nos dirigindo nesta vida. Deus nos conduzindo nesta vida e nos protegendo contra o calor insuportável do inferno, do mal que quer imperar na nossa vida. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Ele coloca uma nuvem para nos proteger e diante do frio intenso da incredulidade, Ele coloca uma coluna de fogo para nos aquecer. E aí nós vamos mantendo a nossa vida com Deus, com muita alegria, com muita paz no coração, alcançando o refrigério de Deus. Refrigera a minha alma. Olha só que bênção. É isso que Deus tem para você. Estas bênçãos, Deus continua a cada dia pronto para operar na nossa vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você está passando por um tempo difícil de tribulação? A nuvem do Senhor está trazendo refrigério para você. Está passando um tempo difícil de frieza? O calor da presença do Senhor está vindo sobre você para te abençoar. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento de orarmos juntos. Quero aqui ungir a minha mão. Vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a bênção do Senhor sobre todos estes nomes que estão aqui em minhas mãos e que estão nas suas mãos aí. Oremos juntos? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, obrigado por ser este Deus que nos protege contra as friezas deste mundo com a coluna de fogo. Por ser este Deus que nos livra do causticante calor que muitas vezes quer impedir a nossa alegria e felicidade com esta nuvem que traz o refrigério sobre a nossa vida. Obrigado por todas as bênçãos que nos acompanham. Diante de Ti, Senhor, eu quero agora apresentar todas estas pessoas cujos nomes eu tenho aqui em minhas mãos e alguns dos teus filhos estão aí com esses nomes escritos nestas folhas de papel. Pai, estendas as tuas mãos agora na vida de cada uma dessas pessoas, onde elas estão. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua virtude. Entra, Senhor, em ação na vida dos teus filhos para repreender toda a força do mal e conceder a todos a unção, a vitória, a alegria, a saúde, a proteção, a direção segura para uma vida feliz, abençoada e vitoriosa. Sê com todos, Pai, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoa e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não vou me deixar vencer pelo inimigo. Vou lutar, vou conquistar, eu sei Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em Ti. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou armado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos. Vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e prisões se abrem. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer.
Nosso céu